ABC das Mães, nessa quinta-feira às 16 horas. Lembrando, né? Nós temos um encontro marcado semanalmente aqui na TV Mais, sempre às 16 horas, todas as quintas-feiras, trazendo muito conteúdo materno, feminino, infantil, entretenimento para vocês aqui nas tardes da TV. Depois também tem os horários alternativos que vocês podem consultar na grade. E o ABC das Mães não fica só aqui na TV. O ABC das Mães está todos os dias, 24 horas por 7 dias por semana, através das redes sociais. E eu já vou contar para vocês quais são elas. Nós temos o grupo no Facebook com mais de 46 mil mães aqui da nossa região, do nosso ABCDM paulista, né? E alguns bairros próximos aqui de São Paulo. Tem também a fanpage, tem o Instagram. Quem quiser ficar coladinho comigo no Instagram, o meu é o @CláudiaAloia, tudo junto. Lá eu divido essa loucura que é empreender, ser dona de casa, mãe, e a gente termina se identificando bastante por lá também, várias dicas para vocês. Tem também o ABC das Mães Oficial, que vocês também vão ver memes maternos, dicas, conteúdo diários, e o nosso canal do Telegram. Aliás, você já faz parte do Telegram? Tão legal, gente, porque dependendo do canal em que você se conecta no Telegram, você pode ter acesso a diversos e-books do seu tema preferido, gratuito. Muito legal, né? E se você entrar no canal do ABC das Mães do Telegram, além de temas super relevantes para você que é mãe, que é mulher, né, que trabalha fora, você também vai ter acesso em primeira mão aos nossos sorteios, diquinhas que são exclusivas só para vocês no nosso canal do Telegram. Então procura lá, ABC das Mães, tem o link também nas nossas redes sociais e vem fazer parte de mais essa vertente aí do nosso ABC das Mães, combinado? Agora eu quero agradecer o look de hoje, é um recebido, pois é, um recebido da Michele Viudos. Eu amei, essa cor inclusive tá na minha paleta de cores que eu já fiz com a Bruna Munhoz, maravilhosa. E esse verde militar aqui é minha cor, fica... como diria minha mãe, ornando tudo aqui. Agradecer também a Magnifique pelas joias aqui, pelos acessórios. Olha que demais esse brinco, gente. Um sonho, né? E esse ponto de luz. Eu tenho usado eles incansavelmente. Por quê? São peças coringas. Vão com tudo, combina com tudo, fica um charme. Eu adoro. E vocês encontram a Magnifique tanto no Mauá Plaza Shopping, quanto no Gran Plaza também. Um beijo para todas as meninas, viu? Especialmente para a Luana. Beijo para vocês. E agora, sem mais delongas, vamos começar o nosso programa, porque hoje, olha, tem conteúdo à beça, hein? E eu vou falar que o Dr. Carlos, que é figurinha carimbada aqui no nosso ABC das Mães, e que tantas mães aqui do nosso ABC adoram, e o Dr. Paulo Márcio estarão no programa para falar sobre vacinas e a prevenção, como elas podem auxiliar na prevenção de doenças agora do outono e inverno. Vocês sabiam que as vacinas, né, ajudam a você prevenir diversas doenças aí que aparecem, especialmente nessa fase aí do outono e inverno? Além disso, eles vão trazer tudo o que há de mais novo com relação à tão esperada, por favor, meu Deus, vacina do Covid-19. Então, já eles estarão aqui. O Dr. Carlos, que é pediatra e alergista, o Dr. Paulo Márcio, ambos lá da Clínica Pro Saúde. Um beijo para todo mundo, que é lá onde a minha filhota faz seu tratamento de alergias. E, gente, como melhorou, viu? Procurem se informar. Eu trouxe informação aqui para vocês, peguei informação para mim, então vem um resultado também muito bacana aí dos nossos pediatras. E também teremos a doutora Fernanda, que é lá da Lancinol, onde eu tenho o orgulho de ser embaixadora também aí para a amamentação, e ela vai falar sobre a amamentação em tempos de Covid. Tem muita gravidinha aí que nos assiste, né? Mamães que recém tiveram bebês e tem aquela dúvida, né? Ai, se de repente me der um resfriado, eu não sei se é Covid, eu continuo amamentando? Posso transferir para o bebê? Gente, a amamentação é tudo de bom e a doutora Fernanda vai contar para vocês e vai explicar tudinho. Agora eu vou pedir para você que quiser participar do nosso programa, entrar na live através da página da TV Mais ABC no Facebook. Pode fazer as suas perguntas aos médicos, aos especialistas, que eles podem responder aqui ao vivo. Ó, que legal! Então, deixa eu dar boa tarde e convidar os meus dois primeiros convidados lá da Pro Saúde, Dr. Carlos e Dr. Paulo Márcio. Cadê eles? Vamos esperar eles chegarem aqui na live. Bem-vindos! Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo ótimo. Prazer falar com vocês novamente, viu? E hoje sobre um tema tão importante e que eu
à frente do ABC das Mães, bato tanto na tecla da importância da vacinação, né? A gente viu que algumas coisas aí no passado andaram se perdendo com relação à vacinação e a gente pagou por isso, né? A gente viu sarampo aí o ano passado querendo voltar algo que tinha sido extinto. Mas, enfim, para a gente começar, né? Acho que o doutor Carlos vai começar respondendo para mim. Vamos lá. Pode ser. O que são as vacinas? A gente fala de vacina, né? Mas, assim, o que é a vacina propriamente dita e como ela age no nosso organismo, né? É bom desmistificar para que as pessoas não tenham medo, né? Quando a gente tem informação, o medo vai embora. Sem dúvida. As vacinas são o meio mais seguro que a gente possa ter para conseguir prevenir algumas doenças que podem causar um impacto muito importante na saúde das pessoas. As vacinas são muito estudadas, elas são muito testadas, analisadas e são completamente seguras. O que a gente precisa pensar, por mais que possam ter alguns efeitos colaterais, possam ter alguns sintomas que incomodem um pouco o paciente, a gente tem que fazer uma análise da relação risco-benefício. O que é preferível? A gente ficar imune e tendo alguns efeitos colaterais ou não tomar a vacina e, de repente, poder pegar uma doença e acabar comprometendo a qualidade de vida. Então, elas podem ser utilizadas para várias doenças. O Brasil é um país que está na frente de muitos outros países com uma série de vacinas disponíveis, inclusive na rede pública. Porque, por mais que a gente possa ter um custo em algumas vacinas particulares, a rede pública está disponível para uma série de vacinas que podem proteger bastante as crianças e os adultos também. Então é importante aí seguir o calendário da rede pública, gente. E eu vou ressaltar também a importância da gente disseminar a informação, quem sabe um dia ela vá para a rede pública, de algumas vacinas que não estão no calendário da rede pública, mas que são tão importantes, né, quanto as outras. Para a gente começar, então, são várias perguntas, várias questões que nós separamos aqui para passar para as mamães que nos assistem. Então, a gente vai começar falando de meningite, que tem vacina. Então, primeiro nós vamos explicar o que é a meningite, quais são as causas, como a vacina pode ajudar, e aí eu vou entrar na pergunta que eu ia te fazer. Eu sei que a meningo B, por exemplo, não está no calendário público. E é tão importante quanto os outros subtipos de meningite, né? E aí a gente fica naquela dúvida, porque são caras as doses da meningo B, né? Meu Deus, será que eu preciso mesmo dar? E por que a mãe, de repente, que depende do serviço público, não pode oferecer mais essa proteção para o seu filho, né? Mas vamos por partes aqui, primeiro exemplificando e falando um pouquinho de meningite. Sim. A meningite, ela é uma inflamação em algumas membranas que revestem o cérebro e a medula óssea. Então, quando existe uma infecção, elas ficam comprometidas e, a partir de então, pode apresentar os sintomas que são conhecidos de muitas pessoas, como dor de cabeça, febre, vômitos e alguns casos de doenças mais graves, de lesões mais graves, aquelas manchas mais avermelhadas no corpo, né? E as meningites, na maior parte das vezes, elas são causadas por vírus, mas também podem ser causadas por bactérias, né? E as vacinas só existem para bactérias, não existem vacinas contra meningite viral. Nós temos aí hoje, são 5 tipos de vacinas contra meningite. A vacina contra a BCG, porque a BCG, além de causar tuberculose, ela pode causar uma meningite tuberculosa também. Nós temos uma outra chamada hemófilos, tem a meningite C, a meningite A, CWY e a meningite B. Então, a criança que está protegida, o adulto protegido com essas vacinas, com certeza tem uma garantia, pelo menos assim, quase que 100%, de não se contaminar com essas bactérias e desenvolver uma meningite mais agressiva. E, infelizmente, algumas delas não tem na rede pública, como você falou. A meningite B é uma vacina, é uma doença extremamente grave e não tem disponível ainda na rede pública. Hoje nós temos 17 vacinas que são disponíveis públicas, mas tem para proteção das crianças, né? 17 vacinas na rede pública, né? Exato. Agora, doutor, então, me fala se é lenda vacinas. Ou se é real. A meningite bacteriana é aquela que é mais letal, né? Porque a meningite viral, ela é, digamos, mais fácil de ser tratada, é isso? Por isso que existe só a vacina para bacteriana. Para bacteriana, exatamente.
E a meningite, a meningocócica, que é chamada, que pode ser causada por uma dessas letras A, B, C, W, Y, ela pode desenvolver uma reação bastante grave, que é a chamada meningococcemia, que é uma reação onde o paciente fica com muitas lesões avermelhadas no corpo, arroxeadas, que leva ao comprometimento do estado geral do paciente, inclusive com um índice de morte muito alto, a letalidade é E bastante alta. rápido, né, Essa doutor? é aquela tipo de meningite, é aquele tipo de meningite que os antigos geralmente falavam que ou mata ou aleja, porque se ela não leva ao óbito, ela pode levar a sequelas como cegueira, como amputação de membros. É uma doença bastante agressiva e pode ser Muito protegida séria. através da vacina, né? Agora, doutor, uma vez Uma feita doença a bastante vacinação importante. da meningite na infância, é preciso fazer reforços? Estou te perguntando agora como adulta, né? Na vida adulta, é interessante as pessoas que elas façam reforços da vacinação contra a meningite, por exemplo? Porque meningite também não Sim. escolhe idade, né? Sem dúvida nenhuma. As meningites meningocócicas, elas são muito mais comuns em crianças pequenas, são mais graves em crianças pequenas. Mas a vacina, por exemplo, do pneumococo, ela protege contra pneumonias e contra meningites graves quanto as meningocócicas também. E as meningocócicas, por mais que elas sejam mais comuns em criança abaixo de 1 ano de idade, elas podem comprometer o adulto também. No caso da pneumocócica, que é a segunda mais frequente na incidência, ela compromete crianças pequenas e a outra faixa de idade, que são os idosos. Então, tem outros casos, por exemplo, que os pacientes com quadro de uma asma severa, doenças como imunológico, são pacientes com características específicas que têm também a indicação de fazer a vacina ou de refazer uma dose que já tenha tomado antigamente. Então, são vacinas doutor, que me devem... lembrou uma pergunta. É. Tem uma dúvida agora minha aqui. Eu sempre esclareço minhas dúvidas no programa, né? Eu li que os idosos deveriam tomar a pneumo. Isso porque Sim, isso iria protegê-los de forma mais ampla, até para uma possível complicação caso eles venham contrair o Covid-19. Tem relação, é verdade isso? Ou é só uma prevenção contra a pneumocócica mesmo? A gente tem que pensar que nessa época do ano, no período mais do outono e inverno, as infecções respiratórias, elas acontecem com muito mais frequência. Então, se você tem uma prevenção contra a gripe, uma prevenção contra a pneumonia, que são as doenças respiratórias, de certa maneira, você não desenvolvendo doenças como essas, evita uma procura tanto às clínicas quanto aos pronto-socorros. Então, você prevenindo contra a pneumonia, você não vai prevenir contra o Covid, mas, de certa maneira, você evita ter que procurar uma ajuda e, consequentemente, encontrar com o Covid, com o coronavírus. Legal, né? Mãe, me aguarde, que eu vou te levar vacinar. Agora vamos aqui, então, falar um pouquinho com o doutor Paulo Márcio. E eu vou aproveitar para a gente entrar um pouquinho na tal da vacina da gripe, né? Porque tem gente que acha que tomou uma vez, não precisa tomar mais, aquela coisa toda. Mas primeiro eu gosto de começar pelo beabá, né? Eu queria que você me definisse a diferença. Resfriado não é gripe, né? Como a gente diferenciar um do outro? É isso mesmo, resfriado não é gripe. Apesar das duas serem provocadas por vírus, são vírus de famílias diferentes, de classes diferentes, né? Então, e apesar de elas terem sintomas muito parecidos, como tosse, dor de garganta, dor de cabeça, mal-estar, coriza, nariz entupido, o resfriado tem ele é mais leve do que a gripe. Então, a intensidade dos sintomas na gripe são muito mais elevados do que no resfriado. Não só na intensidade, como a gripe também pode ter consequências, agravantes, sequelas, complicações muito mais fáceis do que um resfriado. Então, o resfriado é aquele mal-estar que você ainda consegue ir para trabalhar, consegue ir para a escola, uma coriza, um nariz entupido, vermelho, tosse. Agora, na gripe, não. Na gripe parece que passou um trator em cima de você, a dor muscular é mais forte, a tosse é mais forte, a febre é mais alta, a duração dos sintomas é um pouco maior. Então, gripe é diferente de resfriado. Foi até bom você tocar no assunto, porque a vacina da gripe pega gripe,
não resfriado. E isso traz muita confusão em quem vai tomar a vacina, né? Como essas vacinas são feitas na época de outono e inverno, onde essas doenças são muito mais comuns, muita gente toma a vacina da gripe, pega um resfriado e fala que pegou gripe por conta da vacina. E não é. Pegou um resfriado que queria pegar mesmo, né? Então a diferença é essa, o resfriado é mais tranquilo do que a gripe. A gripe tem uns sintomas muito mais intensos do que a gripe. A gripe tem sintomas mais intensos que o resfriado. Agora, doutor, falando das complicações da gripe, né? Assim como o Covid, né? Claro que um tem a ver com o outro, mas a complicação da gripe pode ser muito séria e fatal, né? Quais seriam essas complicações? Sim, e uma outra pode. pergunta, a gripe, ela vem sempre acompanhada de febre? Olha, vamos primeiro nas complicações. Como a gripe tem os sintomas mais intensos e os vírus que causam a gripe, eles acabam agredindo muito mais as vias aéreas, o risco de pneumonias, sinusites, infecções de ouvido é muito maior. Então, as complicações mais frequentes das gripes são essas infecções no pulmão, na garganta, nos seios da face, no ouvido. E como acaba caindo um pouco o sistema imunológico e a gente tem bactérias oportunistas nas vias aéreas, você pode ter até junto infecções bacterianas, né? Pneumonias bacterianas, sinusite, infecções de ouvido. Né? Qual foi a segunda pergunta mesmo? Que eu não Se a lembro. gripe, ela vem sempre acompanhada da febre. Vem. Geralmente gripe vem com febre, geralmente febre alta, né? Obviamente cada paciente reage de uma maneira, né? Então tem pacientes que a gripe ela passa de uma maneira mais rápida, sem muitos sintomas, mas na grande maioria das vezes ela vem com febre alta, muita dor no corpo, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta e os sintomas que persistem aí por a febre geralmente costuma durar um pouquinho mais, aí de 3 até 5 dias de febre na gripe. Aí, doutor, uma vez que eu estou com esses sintomas, porque o que a gente vê, especialmente agora nessa época de Covid, as pessoas, a gente evita ao máximo procurar o pronto-socorro, o hospital, enfim. E aí, até quanto tempo a pessoa pode esperar ter esses sintomas? Porque às vezes é comum, 1, 2, 3 dias de febre, e essa febre cessa conforme o vírus vai embora, né? Agora, e se não cessar, quando que você indica a pessoa já correr e procurar, mesmo em tempos de Covid, aí o pronto-socorro? Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Vai depender muito da intensidade dos sintomas. Eu acho assim, a minha opinião, você tem dúvida em casa, você está com febre, começou a doer o peito, a febre é alta, não abaixa, principalmente crianças, né, começam a ficar hipoativas, abatidas, param de se alimentar, ficam hipoativos, aí eu acho que precisa de uma avaliação médica. E aí pode falar com o pediatra, pode até falar com o clínico, não necessariamente ir a um hospital. Agora sim, se os sintomas estão demorando muito, a febre passou de 4, 5 dias, a tosse piorou, você está com muita dor no peito, com muito mal-estar, eu acho que passou de 3, 4 dias, você pode passar no médico para ele fazer uma avaliação, dar uma auscultada no pulmão, ver o ouvido, garganta, e ver se tem ou não uma complicação dos sintomas da gripe, né? Que isso pode ser comum. Perfeito. E, doutor, uma outra dúvida. Tem diferença entre a vacina da gripe que é oferecida no posto de saúde e a vacina da gripe das clínicas particulares ou são as mesmas? Sim. As vacinas oferecidas pelo Programa Nacional de Imunizações, aí, que são feitas nas UBSs, elas são trivalentes. E as vacinas que são feitas em clínicas particulares são quadrivalentes. O que quer dizer isso? Quer dizer que as vacinas trivalentes têm 3 tipos de vírus diferentes e a quadrivalente tem 4 tipos de vírus diferentes. Obviamente, se você tiver um sorotipo a mais na vacina, a sua proteção vai ser maior, né? E o que acontece? Essas vacinas elas mudam anualmente, então são vacinas diferentes. A vacina desse ano, por exemplo, mudaram-se 3 cepas da vacina e mantiveram uma só, né? E geralmente a vacina trivalente tem
tem vírus do influenza A, 2 vírus do influenza A e um do B. E na quadrivalente são 2 influenza A e 2 influenza B. Então, uma vacina particular tem uma cepa a mais do vírus. Perfeito. E agora, uma pergunta geral também que eu vou fazer aqui para os dois. A gente está esperando tanto a vacina do Covid, né? E falando em vacinação da forma geral, tanto da gripe quanto do Covid. É verdade que mesmo eu tendo tomado a vacina, eu ainda corro o risco de contrair a doença? Da gripe? Sim. Você até pode dar gripe, por quê? Porque existem vários tipos de vírus que causam a gripe. E o que acontece? Essas vacinas, como elas são atualizadas anualmente, é feita uma pesquisa dos vírus mais frequentes, são pegos os vírus mais frequentes, então a trivalente pega os 3 mais frequentes e a quadrivalente os 4 mais frequentes. Só que existem outros vírus, e o vírus da gripe ele também tem mutações. Então, pode ser sim que você mesmo tomando a vacina da gripe, você pode pegar gripe. E outra coisa, mesmo as pessoas que tomaram a vacina podem pegar a doença, a gripe, porém com sintomas um pouco mais leves, visto que já tem alguns anticorpos por conta da vacina. Mas pode sim pegar. Gente, vacinação super importante. Só para a gente fechar aqui a parte das vacinas, eu quero entrar com vocês aí no que há de novidade para o Covid-19, mas antes eu quero que a gente só feche aqui. Então, as vacinas que não podem faltar nesse outono e inverno, para que a gente passe aí mais imune a eles, são a gripe, as vacinas de pneumonia e a de meningite também. Vocês têm que olhar na carteirinha de vocês, dos filhos de vocês, se tá certinho, se não tá atrasado, porque a gente, com tanta fazer, já aconteceu comigo, gente. A dos 4 anos, acho que era dos 4, é dos 4 anos que tem os reforços, não tem? Ou dos 5? Da Maite eu dei uma atrasada boa. E aí eu fiz, meu Deus, porque eu sempre dava tudo na data, certinho. Quando eu vi, dava uns 2, 3 meses, não muito, né? Mas 2, 3 meses para mim já é muito, de atraso. Então acontece mesmo, ainda mais depois que não são mais bebês, porque enquanto é bebê, a gente segue aquele horário, tá no pediatra todo mês, é mais fácil. Mas depois que eles têm 2 aninhos, de repente fica alguma vacina para trás. Então não custa pegar a caderneta, dar uma olhadinha, ver se não tem nada novo, se não precisa fazer reforço, né? Tem muita mãe que esquece, doutor? Conta aí para mim. Tem? Bastante. E os pais que acompanham também tomam as vacinas. Também tem pais que nem têm caderneta de vacinação. Olha só, tá, ó, o orgulho da minha mãe é ter minha caderneta completinha. E ela tem 1980 e bolinha, minha caderneta bonitinha com todas as vacinas, viu? Eu queria pegar o gancho, já que você falou nisso, para linkar também com o Covid. A gente tem que deixar um alerta, nós como pediatra, a gente tem percebido aqui que muitas famílias têm deixado de levar os filhos para tomar vacina com medo do Covid. E isso a gente não sabe mais para frente o que vai acontecer, mas a gente, como você falou, que houve um aumento dos casos de sarampo, então eu queria deixar aí um recado para as famílias, para as mães e pais, não deixar de levar os filhos para tomar vacina, mesmo com o Covid. É só entrar em contato com a clínica, veja um horário que o movimento esteja mais tranquilo, entre em contato com a UBS, onde são feitas as vacinas, veja um horário que seja mais tranquilo e não deixem de levar as crianças para tomar. Eu tenho recebido muita família aqui e eu pergunto, tomou a vacina da gripe? Eu não tomei porque eu estou com medo do Covid. Mas aí, não pode, né? Então, é a vacina da gripe, é a do sarampo, são as outras vacinas que fazem parte do calendário. Então, não podem deixar de levar as crianças para tomar vacina, tá? Porque tem a caderneta de vacina estão ficando atrasadas e eu não sei como que vai ser para frente, né? Porque vacina não dada, a gente corre o risco de novo ter surtos de sarampo, de gripe, de febre amarela e por aí vai. Não deixem de vacinar, aí o doutor falando, mesmo com Covid, tem que vacinar, tá? Eu vou aproveitar agora, antes da gente entrar aqui para vocês contarem pra gente o que já se tem aí com relação a novidades sobre a vacina do Covid,
Vou ler alguns recadinhos aqui de mamães do ABC das Mães para vocês. Olha, a Márcia Cristina Oliveira de Castro, doutor Paulo, pediatra muito querido, amamos aqui. A Michele Moraes, o doutor Paulo tem muitas mamães fãs, né? É porque quando a gente está no perrengue com filho, se alguém salva a gente, nossa, vira um ídolo. Não é, que eu aí a Michele Moraes, todo mundo. Michele Moraes também, doutor Paulo, você é demais. Tem também, deixa eu ver aqui, Dai Rodrigues. Ó, a Dai para os dois. Parabéns, doutores, pelos esclarecimentos médicos excelentes. Gente, podem fazer perguntas também para os doutores aqui na live que eles podem responder, tá? Agora vamos ao que interessa. Cadê a bendita vacina do Covid? O que se tem de novidade por aí? Pois é, eu acho que essa é a expectativa que o mundo todo está aguardando, né? Porque cada dia a gente ouve uma informação diferente de um medicamento que tem um protocolo para que seja usado, na semana seguinte o protocolo diz que é para não utilizar, vem cloroquina, hidroxina, tem ivermectina, enfim. Então, quando a gente acredita que existe uma luz no fim do túnel, a gente percebe que aquilo que era utilizado não é mais para utilizar, e aí vem a nossa preocupação. E aqui, nós acreditamos que a vacina seja um presente de Natal que a gente vai receber, porque a previsão é que os estudos, eles finalizem, já tem 2 laboratórios aqui no Brasil que já estão trabalhando com isso. E acreditamos que os estudos já comprovem que a vacina possa ser eficaz por volta do mês de outubro. E a partir de então, inicia-se a produção com talvez uma distribuição já no final do ano ou no começo do ano seguinte. Então, tem 2 laboratórios que são 2 vacinas, na realidade, que já estão em desenvolvimento, em estudos aqui no Brasil, já na fase 3, que é chamado. Um do laboratório do Reino Unido, da Universidade de Oxford, e o outro que é da China. E os 2 já estão, assim, com uma fase de... Os 2 não, na realidade, só o primeiro está numa fase de teste já com voluntários aqui no Brasil. O da China vai começar esses testes provavelmente essa semana ou semana que vem. E os resultados são promissores, porque os estudos mostraram que tem muitos pacientes que já tiveram a COVID, que têm a sorologia, no início a sorologia IgG, que protege, que confere a imunidade, só que agora, depois de alguns meses, esses pacientes começaram a diminuir essa proteção. E os testes com as vacinas têm mostrado que a proteção está sendo maior do que quem já teve a doença e conferiu imunidade, ou seja, se isso continuar acontecendo, significa que aquela pessoa que teve um COVID constatado realmente, que estava com essa sorologia positiva há 6 meses atrás, hoje essa titularidade, esses anticorpos já estão caindo. Então pode ser que daqui a um tempo os pacientes venham a se comprometer novamente com a doença. Então é provável que tanto os pacientes que não tiveram a COVID ainda, como que já tiveram, esses pacientes venham a se beneficiar com a vacina também. E aí vão ter que tomar, inclusive, os que tiveram, então, o Covid-19, né? A princípio, os estudos estão mostrando esse tipo de comportamento, que eles também tenham que fazer essa aplicação. E o que é interessante, o Brasil ele foi escolhido como um país que está na dianteira do desenvolvimento das vacinas, principalmente pelo fato que, infelizmente, nós estamos ainda numa fase de muitos casos. E isso é bom para os testes. Não é bom para o Brasil, mas é bom para os testes. Mas a vacina é provável que venha já para o final do ano. E aí a gente vai ver quantas doses serão produzidas, qual a capacidade dos laboratórios para produzir essas vacinas, quantas delas irão para a rede pública e para a rede privada. Então, daqui até o final do ano, todas essas dúvidas provavelmente serão esclarecidas para que a gente possa ter um pouco mais de segurança em relação à contaminação. Mas digamos assim, que é o melhor resultado que a gente poderia pensar em proteção contra a Covid. Seriam as vacinas, porque em relação aos medicamentos ainda está tudo muito inconclusivo. E acredito que os testes sejam bastante promissores para isso. Não, e a vacina é o melhor, né? A pessoa não adoecer. Pode falar, doutor Paulo. Sem dúvida. E essas vacinas, a produção delas está saindo em tempo recorde, né? Porque um medicamento, uma vacina, demora aí de 10, 20 anos do começo até a comercialização do medicamento. E essas
vacinas estão saindo aí rápidas, então tá sendo investido muito dinheiro nisso. E a gente nós temos muitas dúvidas, né? Apesar da vacina sair do mercado aí lá no começo do ano que vem, ou até mesmo no final desse ano, vão ser definidos ainda qual público-alvo vai tomar a vacina, né? A partir de qual idade. Muito provavelmente existe um público que tem uma necessidade maior, que são os idosos, as pessoas que têm comorbidades, né? Mas esses estudos que estão sendo feitos, geralmente, esses 2 estudos que estão no Brasil são em pessoas acima de 18 anos, né? De 18 até 65 anos. E a gente vai ter que esperar ainda para saber qual público, qual dosagem vai ser feita, e ainda existe ainda uma certa dúvida em relação a tudo isso. Mas a gente está na expectativa, se Deus quiser, ainda no final do ano ou no começo do ano que vem, a gente já tenha novidades. Bem colocado isso, porque muito provavelmente, então, a vacina, quando sair, no outubro, novembro, dezembro, janeiro, a gente não sabe, ela vai para os grupos de risco. E as crianças não fazem parte desse grupo de risco, né? Já estou pensando aqui como mãe, né? Eu já visualizei uma fila na UBS, aquela coisa toda. Mas muito provavelmente Brasil, vai para os idosos, né? Sim, esses estudos aqui no Brasil são todos acima de 18 anos. Né? Então, tanto da vacina de Oxford como da chinesa, os estudos estão sendo feitos em pessoas acima de 18 anos. Ainda em criança, aqui no Brasil, talvez não por conta disso, né? Por conta dos sintomas mais leves, apesar de ter crianças que têm quadros mais graves, mas eles são a minoria, né? As crianças geralmente são mais assintomáticas, né, doutor? Sim, sim. Graças. Ainda bem, né? Ainda bem, porque eles são tão pequenos e parece ser uma doença tão forte, tão séria, né? Ainda bem que neles, talvez ele se manifeste de uma forma aí mais branda. Então a gente pode ter esperança que a partir de outubro pode ser que aconteça alguma coisa. A partir de outubro, os testes serão conclusivos. A liberação da vacina, comercialização ou para a rede pública, provavelmente. Travou. E travou aqui. Com o laboratório, para pegar essas vacinas para receber essas. Travou. Então, o laboratório voltou? Voltou. Voltou, pode falar. Então, essas vacinas, provavelmente, elas já, no estudo que já estão aqui no Brasil, elas já estão aguardando apenas Ih, de novo. Aí, ó, o doutor Carlos. Sim, com certeza a gente tem bom no final. Voltou? Agora sim. Oh, meu Deus, a nossa internet. Vou Voltou, voltar aqui. Estou escutando o que você falou. Voltou aqui. Não. Na verdade, o doutor estava falando dos estudos. Pode falar, doutor. Fala aí. Isso, que os estudos devem finalizar por volta do mês de outubro. E aí já existe uma parceria com a Universidade de Oxford, com o laboratório AstraZeneca, para que essas vacinas já estejam aqui no Brasil, já no início de produção, e não ficar esperando serem aprovados os trabalhos, os estudos, realmente vai ficar um tempo muito curto para que essas vacinas sejam dadas na população. Perfeito. Agora, doutor, é uma pergunta para a gente finalizar aqui, que a gente está estourando o tempo, mas eu vou fazer uma pergunta de uma mãe que eu tenho ouvido muito falar e não se tem nada concreto ainda. A Elia Fernandes. Estou vendo várias pessoas usarem ivermectina, até em crianças, para se prevenir com Covid. Algum problema em fazer o uso dele como um preventivo? Porque ele é um vermífugo, não é? É esse que é o vermífugo, não é? Sim, ele é um vermífugo. Ele é utilizado bastante para tratamento, para prevenção de piolhos, lêndias e sarna também, que é a escabiose. Agora, tem protocolos que indicam o seu uso e tem outros que não. Então, a orientação
hoje do FDA é que não sejam utilizados exclusivo para isso. Então, a gente, essa é a bola da vez, é a ivermectina. Tanto que, se você for procurar farmácias, não se encontra mais, ninguém tem mais esse tipo de produto. Então, fica a preocupação se deve utilizar, se não deve utilizar. Então, é difícil responder realmente se tem essa indicação, mas de uma forma geral, a ideia é não utilizar. Não, o doutor Paulo já tá fazendo aqui assim, ó. Não. Agora, eu acho que os doutores concordam comigo. Por enquanto, gente, é lavar as mãos, álcool em gel, máscara, se alimentar bem, ter a melhor, né, forma de vida possível, porque imunidade é tudo, né? Às vezes, quantos casos a gente não vê de pessoas que convivem com algum parente dentro de casa com Covid e não pegou? É a imunidade. Sim. Então, né, a prevenção está aí, na sua higiene e se alimentar bem, praticar exercícios físicos, porque aí você não previne não só o Covid, né? Qualquer outra doença aí oportunista. Sim, a gente tem que pensar que nós estamos aguardando uma dose, uma vacina contra o Covid. Só que existem muitas outras vacinas contra doenças graves, muito piores do que o Covid. E elas têm à disposição da população. Meningite, por exemplo, como a gente começou falando. Meningite, gente, mata em horas, né? Horas. Não tem muito tempo. Então, prestem bastante atenção. Às vezes a gente fica tão alucinada pensando no Covid, esquece que tem coisa pior por aí. Então, olhem o tudo, tá, gente? Ai, doutores, nosso tempo acabou. Passou rápido. Que bom, que bom. Muito rápido. Muitas mães mandando beijos aqui para vocês, profissionais excelentes, falando assim das causas delas. Depois eu vou mandar o link da live para os doutores aqui para eles darem uma olhada também. Quero agradecer a participação de vocês aqui no nosso programa, esclarecendo aí as nossas dúvidas. Bom, sexta-feira tô por aí. Que bom. Amanhã. Não pode faltar. Amanhã. Amanhã. Amanhã, sem falta. Que bom. Obrigada, muito obrigado, doutor Carlos, mais uma vez. Que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas aí. Muito obrigada. E doutor Paulo Márcio, prazer. Bem-vindo ao ABC das Mães. Obrigada também pela participação, viu? Eu que agradeço a oportunidade, viu? Um beijo para todas aí. Tchau, obrigado. Obrigada, gente, mais uma vez.